Olá, tudo bem com vocês, meninos e meninas? Sejam bem-vindos, né? Mais uma aulinha aqui. Então, nós vamos estudar hoje o Egito Antigo, né? Bom, quando a gente fala de Egito, a gente está falando do quê? Quando a gente pensa em Egito, vem logo na nossa cabeça, né? Faraós, né? Todo mundo, né? Sabe dos faraós, todo mundo sabe das pirâmides, da esfinge, né? Até que aparece aqui nessa imagem. Então, o Egito é sem dúvida, né? A terra dos faraós, das pirâmides, do papiro, das múmias, né? E da esfinge. Então, a esfinge ela foi construída aqui justamente a ideia, né, na crença dos egípcios, para proteger, né, um monumento de proteção das pirâmides. E o que são as pirâmides? São túmulos, né? São túmulos. Túmulos, claro, né? Não é para qualquer um, né? São túmulos luxuosos, né? Para faraós, nobres. Então, passou a ser construídas pirâmides, né? Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, o Vale do Rio Nilo, o Egito, né? Ele está localizado no nordeste da África. Justamente aqui, ó, tá vendo? Onde está esse verdinho aqui. É nesse pedacinho aqui, no nordeste do continente africano. Mas por volta de 3.200 a.C., né, que é mais ou menos isso, a civilização egípcia tem mais de 3.000 anos antes de Cristo. Se a gente for colocar os 2.000 anos depois de Cristo, tem 5.000 anos, né? A região era formada por dois reinos, né, e que acabou sendo unificada por uma pessoa que vai se tornar o primeiro faraó. Mas vamos falar primeiro. Lembra quando a gente falou da pré-história, né, dos homens serem nômades, né, ficarem se deslocando de um lugar para o outro? Pois é. Aqui, a gente tem aqui a questão dos rios. Então, se você for pegar ali o nordeste da África, é o deserto do Saara, né? Olha aqui, ó. Deserto, areia. Mas o que possibilitou a vida nesse lugar? O Rio Nilo. Então, as águas do Rio Nilo. Então, o pessoal lá os seres humanos da pré-história, eles vão se fixar, sedentarizar em lugares próximos a rios. Então, o Rio Nilo passa a ser ocupado aí, né, por essas pessoas que vão formar os seus nomos, né? Então, esse rio atravessava uma longa faixa de deserto e deságua no mar Mediterrâneo lá em cima, né, perto da Europa, que eu vou mostrar aqui, ó. Então, olha para vocês verem tanto que esse rio ele é longo, ele é extenso. Ele começa aqui, no meio da África, vai passando, aqui. Ele passa pelo Egito, que ele corta todo o Egito, que é essa partezinha verde aqui, e desemboca aqui no mar Mediterrâneo, aqui para cima até a Europa, né? O mar Mediterrâneo é esse mar interno aqui, entre a África, a Ásia e a Europa, que está aqui em cima. Então, aqui a gente tem o Baixo Egito e o Alto Egito. Aqui, o Rio Nilo aqui, né, no Egito, o deserto do Saara. Então, ele morre aqui, né? Ele cria esse delta aqui no mar Mediterrâneo. Então, vamos lá, tá mais rápido. Então, por volta de 3.000, o Menésio, um príncipe do Alto Egito, né, unificou, né, os dois reinos, do Alto e do Baixo Egito, e se tornou o primeiro rei do Egito, né, o primeiro faraó. E o faraó, o que é o faraó? O faraó era um rei, considerado um deus, que mandava em tudo e em todos, isto é, sua forma de governo é uma monarquia teocrática, ou seja, monarquia quer dizer rei, né? É um rei que governa a partir da questão da religião. Teo quer dizer Deus, crática, forma de poder. Então, que tipo de relação com a religião esse rei tinha? Ele era considerado um deus, né? Ele é considerado o filho do deus Sol, né? Que é o Ra. Então, o faraó ditava as leis, nomeava o império, era proprietário da grande parte das terras do Egito e mandava nos exércitos. O povo considerado filho do deus Sol e o adorava como um deus. Regras muito rígidas determinavam a vida do faraó. Ele só podia aparecer em público usando uma barba postiça e coberto de pesadas joias de ouro. O faraó, em geral, tinha muitas esposas. Entre elas, ele escolhia uma para ser a sua esposa oficial, que seria a rainha. Então, uma barba postiça, coberto de joias, né? Era assim que ele deveria aparecer em público. Esse aqui, que aparece nesse busto, é um busto, né? É o Ramessés, que foi um dos mais importantes faraós da
da história do Egito, né? Ele se destacou tanto no campo político quanto no campo administrativo. Ele fez parte da terceira dinastia do século XIX, né? Então, ali no Novo Império. Então, ele foi um dos faraós mais reconhecidos, né? A partir da sua administração, do seu poder, do seu governo. Bom, quando a gente pensa na história política do Egito, é dividido em 3 períodos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O que marcou o Antigo Império? O poder absoluto dos faraós e também a construção das pirâmides, como, por exemplo, Kelpens, Khafre e Miquerinos. São as 3 mais famosas pirâmides, né? Além da Esfinge. Então, nesse período foram construídas pirâmides, né? E no Médio Império, o principal acontecimento desse período, você pode perceber que são períodos longos, né, gente? Aqui é um período de 600 anos, aqui é um período de mais de 500 anos, então são períodos longos. Então, o Médio Império, ele vai marcar a invasão dos Ixos. Os Ixos invadem o Egito. Imagina, povos estrangeiros invadem o Egito porque eles tinham cavalos e combatiam com armas de bronze. Então, as armas e as técnicas de exército dos Ixos eram superiores ao do Egito. Invadem o Egito, dominam os egípcios por 200 anos. E esse período é marcado pela expulsão dos Ixos, né? Então, quando expulsa os Ixos, vem o Novo Império. O Novo Império, a gente tem a questão, lembra lá na Bíblia, quem lê a Bíblia, Moisés, né? O Moisés foi aquela criança que foi adotada pela rainha, né, egípcia. Então, ele acaba, né, na Bíblia, ele tira o povo hebreu, né, do Egito, né, levando de novo para a terra palestina, porque o povo hebreu vivia escravizado. Foi justamente isso. Depois da expulsão dos Ixos, os egípcios voltaram para os hebreus. Tinha muitos hebreus morando no Egito. Então, os hebreus eram estrangeiros, então começou a perseguir e escravizar os hebreus. Então, aí tem toda aquela história da Bíblia, né? Que Moisés se volta contra o governo egípcio e liberta o povo hebreu das garras do faraó. E aí você tem o Novo Império, que é justamente o período de ascensão econômica, de desenvolvimento econômico e artístico, mas é também um período de decadência, quando os egípcios passam a ser conquistados pelos assírios, os persas, os macedônios e, por fim, também para concretizar esse domínio com os romanos. Aí deixou de ter essas características que a gente entende hoje, né, que a gente tem hoje. Quando a gente pensa na sociedade egípcia, ela é uma sociedade hierarquizada, piramidal, né? Então, você tem elite que comanda e a base, a maioria da população, é a trabalhadora e que muitas vezes é explorada por essa elite. Então, você tem o rei, que é o faraó, mas você tem a elite, né, que é os que tinham privilégio, formado pelos nobres, pelos sacerdotes e pelos escribas. Os escribas, na verdade, gente, eles sabiam ler, escrever e contar. Eles auxiliavam o faraó na administração, né, os escribas. Por isso que eles faziam parte dessa elite. Só eles sabiam ler e escrever. E essa habilidade era passada de pai para filho. Então, ficava, né, somente um escriba. Quem nascesse escriba, morria escriba. Quem nascia nobre, não tinha mobilidade social, né? Igual a gente tem na nossa sociedade de hoje. Apesar que é difícil, mas a gente tem essa possibilidade, né? Só que a maior parte da população era formada de camponeses. Então, eles cultivavam as terras do faraó, dos sacerdotes e dos nobres. Os camponeses viviam pobremente. Eles tinham que entregar a parte da colheita aos donos da terra. Outra parte ficava com o faraó como pagamento dos impostos. Apenas uma pequena parte da colheita cabia aos camponeses. A vida deles, gente, era muito difícil. Além do trabalho duro na agricultura, eles tinham que combater insetos e manter os ladrões longe da lavoura. Depois de tudo isso, ainda sofriam violência dos cobradores de impostos, que costumavam castigá-los quando não conseguiam entregar as taxas exigidas pelo faraó. Durante a época das inundações do Rio Nilo, os camponeses eram recrutados pelo faraó para participar das construções das pirâmides, canais de irrigação e outras obras públicas. Então, quer dizer, tanto a questão, quando eles não estavam trabalhando na agricultura, eles estavam trabalhando no faraó, né, nas construções dos monumentos. Então, a vida deles era muito ruim, dos camponeses. Tinha os artesãos, né, que eram os ferreiros, carpinteiros, os barqueiros, os tecelões, os ceremistas, os ourives, os pedreiros, e tinha os poucos escravos, na maioria prisioneiros de guerra. Eram submetidos a diversos tipos de trabalho,
tanto podiam trabalhar nas terras pertencentes aos templos, como também atuar em atividades domésticas. Camponeses e escravos muitas vezes se confundiam, sobretudo porque tinham uma condição de vida semelhante. Então, a condição do camponês era tão ruim que se assemelhava a um escravo. A economia, você tem a agricultura. A agricultura representava a atividade mais importante da economia egípcia. Então, aproveitando as águas do rio Nilo, né, os egípcios também não dependiam das cheias, né, então tinham alguns meses do ano que o rio, né, chovia, o rio transbordava e levava essa água para longe das margens. E aí ficava ali fértil, né? Depois, quando a água baixava, ficava ali fértil, eles iam e plantavam. Mas eles não só dependiam das cheias do rio Nilo, eles também, os egípcios criaram canais de irrigação, né? Diques, né? Que são, tipo, hoje a gente fala de tubulação, né? Mas como se fosse isso. Eles levavam a água para lugares mais distantes também, né? Aproveitando melhor essa água do rio Nilo. Então, não era somente para a questão não era só aproveitando as enchentes do rio Nilo, mas também eles vão criar obras, né? Para poder aproveitar melhor essa água do rio Nilo para a agricultura. O comércio também realizava o comércio interno, né? E também pegava parte dos seus produtos e exportavam também para outros povos. Bom, a escrita era hieroglífica. Na verdade, tinha os três tipos de escrita, mas a principal é hieroglífica. Esses hieróglifos, que são desenhos, símbolos, sinais que eles cunhavam, né? Eles cunhavam, não, que eles cunhavam aqui. Eles usavam o papiro. O papiro é uma espécie de papel. Na verdade, era uma planta, uma folha grande que nascia próximo do rio Nilo. Então, eles pegavam a folha dessa planta, deixavam ela secar. Quando ela secava, usavam ela como papel, que é o papiro. Então, a escrita egípcia foi decifrada pelo francês Jean Champollion, que após anos de estudos concluiu seu trabalho, né? Que até então ninguém tinha conseguido decifrar a escrita egípcia. A religião, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Então, todo o povo, agora vocês vão ouvir muito isso, religião, politeísta. O que quer dizer politeísta? Poli quer dizer vários, teísta, Deus, quer dizer, eles acreditavam em vários deuses. O deus principal era o Ra, que era o deus Sol. Outros deuses importantes também existiam, como Ísis, Osíris, o Horus. Em geral, os deuses eram representados como forma de um animal ou mesclado, né? Aparecia como forma metade animal, metade humano. Os egípcios também adoravam elementos da natureza, como, por exemplo, o rio Nilo, era considerado um deus, né? Sagrado, era algo sagrado, claro, né? A crença na condição divina do faraó, conforme já foi visto. Então, desdobrava em outras crenças, entre elas de que o faraó tinha o poder para controlar as forças da natureza em proveito do seu povo. O faraó teria, por exemplo, o poder para provocar cheias periódicas do Nilo, que asseguravam boas colheitas, tá vendo? Então, essa crença de que o faraó era um deus, né, filho do deus, e que ele era ele que controlava as cheias, né? A gente sabe que não, né? Isso é uma periodização da natureza. Mas para eles era o faraó que controlava. Então, por isso que o faraó tinha que ser respeitado, porque vai que ele resolve não mandar chuva e não vai ter enchente, né? A agricultura não vai ali produzir os alimentos necessários para a garantia da sobrevivência do povo. Isso aqui é muito importante, crença na imortalidade da alma, por isso que eles mumificavam os seus mortos, né? As múmias. Então, eles acreditavam na vida após a morte. A preocupação com a vida após a morte levava as famílias a pagar um sacerdote para rezar uma prece para o morto e assim lhe garantir a vida além do túmulo. Os egípcios mumificavam seus mortos, pois acreditavam que a alma abandonava o corpo na hora da morte, mas o reencontrava na eternidade. Então, a mumificação é uma espécie de embalsamento para conservar o corpo. Toda pessoa morrer era julgada no tribunal de Osíris, segundo a crença deles. Então, eles colocavam ervas, colocavam alguns produtos químicos, tiravam as vísceras, né, todos os órgãos internos, colocavam numa solução, né, para preservar, voltava essas vísceras de novo, né, para o corpo da pessoa, porque quando ela voltasse, ela ia precisar do corpo, né? Então, por isso que preservava esse corpo. E fachava, por isso, das múmias fachava para se proteger do tempo, né? E para conservar aquele corpo. Então, acreditavam que ao morrer, a pessoa, independente da condição social, perdia todos os seus privilégios da vida eterna.
terrena. Era conduzido pela mão de Anúbios, deus dos mortos, até a balança da justiça, né? No tribunal de Osíris. Lá, o seu coração é colocado num dos pratos, e no outro é posta uma pena da verdade e da justiça. O coração devia ser mais leve que a pena, para que a pessoa fosse absorvida. Caso contrário, o indivíduo não poderia entrar no Duarte, uma espécie de submundo dos mortos, e sua cabeça era então devorada por um deus com cabeça de crocodilo, como mostra aqui na imagem. Colocava o coração da pessoa de um lado e do outro colocava a pena. Aqui o deus, né, o Anúbios. E aí, se a pena pesasse mais que o coração, então uma pessoa tinha pecado, então não podia entrar no reino dos mortos, né, no submundo. Então ela ia ser devorada por esse deus aqui com a cabeça de crocodilo. Quando a gente pensa na cultura, os egípcios, gente, povos extraordinários. Para fazer uma pirâmide daquela que está lá de pé, depois de 5.000 anos, os caras têm que ser bons mesmo. Eles têm que ser bons em aritmética, têm que ser bons em astronomia, né? Que eles construíram calendários também. Eles eram bons em química, quando vai estudar o corpo humano, né? Usar as ervas, os produtos químicos necessários para conservar esse corpo. Na área da saúde também, porque eles conheciam muito o corpo humano, né? Então, tudo isso é massa, né, para essa civilização. Além da questão da construção de sistemas hidráulicos, né, com a questão dos diques, né, que eu falava, para poder desviar, levar água para lugares mais distantes. Então, eles eram muito bons em arquitetura, né? E matemática, né, como aritmética, química. Então, eles destacavam em várias áreas. E, claro, todas essas obras, a gente, estava voltado para a religião, né? Para a glorificação dos deuses, dos faraós. Quando você pensa na pirâmide, é um túmulo. Quando eles fazem templos, é para a religião, né? Então, então, tudo era muito, muito ligado à religião, certo? Então, tá bom. É isso aí. Beijinhos, tchau, tchau. Fiquem bem, tá? Vou deixar aqui.